Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse mês da New England eu acho que ele vai extrapolar um pouco, porque tem muita coisa que eu quero falar que é importante para a execução de uma New England e eu não queria deixar sem, só porque está acabando o mês. Então, antes de fazer a receita, eu quero fazer esse vídeo sobre considerações do efeito do dry hopping na eficiência da cerveja. Isso é algo bem sério que algumas cervejarias levam em consideração, mas que na cerveja caseira não é muito levado, mas é algo importante na nossa elaboração de receita e nossa decisão do que a gente vai fazer. Então, vamos ver como que é a eficiência da cerveja mesmo, da produção de cerveja em função do dry hop. Bora lá? Eu uso muito Beer Smith para elaborar minhas cervejas, vocês acompanham aqui, vocês sabem. Eu acho que a maior parte dos cervejeiros do Brasil, né, por aquela nossa pesquisa lá que a gente fez no final do ano, usa também Beer Smith. Pouquíssimos cervejeiros usam outros recursos, considerando os que fazem a própria receita, né? E se a gente vir aqui no Beer Smith, dar uma olhada nele em como ele calcula eficiência, a gente vai ver que ele calcula eficiência apenas até o final da fervura, ele não considera as perdas durante a fermentação. Então, por exemplo, vamos ver aqui o perfil fornecido pela própria Braumeister, que está disponível como add-on no Beer Smith. Então a gente vê aqui, Braumeister eficiência 62%, batch volume, quanto que a gente vai fazer de cerveja, 20 litros, fermenter loss 1 litro, então quanto perde dentro do fermentador, 1 litro, e por fim, volume de invase, 19 litros. Então quando a gente vai lá no Beer Smith, seleciona um equipamento e coloca para fazer 20 litros de cerveja, a gente tem que considerar que a gente não vai engarrafar 20 litros e que tem isso aqui, perdas no fermentador. Claro, tá aqui no equipamento da Braumeister, mas ela colocou isso aqui da onde? Ela inventou esse número porque é um número mais ou menos padrão, né? Deixa eu pegar outro equipamento que eu tenho aqui, K45. Coloquei aqui, 2 litros de perda no fermentador, mas isso não é um parâmetro do equipamento, entende? Mas o fato principal é o que influencia esse valor. Ele não está correlacionado diretamente com o equipamento de mostura, embora está aqui no Beer Smith configurado no equipamento. O Beer Smith não sabe exatamente como que é nosso fermentador e o que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem que calcular a gente mesmo isso daí, porque dependendo dos processos que a gente faz, a gente não vai perder 1 litro só. Isso aqui, basicamente, esse 1 litro que está aí, é a levedura gerada ou aquele fundinho do fermentador, se não for um fermentador cilindrocônico que você não consegue recuperar. Geralmente dá mais que 1 litro, né? Então, se a gente quiser fazer uma cerveja precisa aqui no Beer Smith, a gente tem que considerar quanto que a gente vai perder de verdade no fermentador. E o que influencia isso? Principalmente o tanto de sólidos em suspensão que a gente vai ter no final da fermentação. Tem alguns que são inevitáveis, que são as leveduras geradas e o resto de proteína que veio lá da mostura, da fervura, e a gente não tem como se livrar disso daí. Ele vai tomar espaço do fermentador, ele vai ter volume, que já vai fazer parte, né? Então ele vai consumir algumas moléculas ali de açúcar e de água para formar novas células. Essas células vão sair para fora, a gente vai perder elas, mas a gente vai perder principalmente água junto. Se a gente compactar as células lá, ficar aquele negócio sólido, por mais que ela tenha utilizado água na sua formação, a gente não consegue tirar ela sozinha. Se ficar sólido, a ponto de compactar tanto e ficar sólido, não vai sair. E a gente sempre perde líquido. E em casa a gente perde muito. E naturalmente a forma mais fácil da gente perder mais ainda é fazendo dry hopping. Sempre que a gente faz dry hopping, a gente perde eficiência na nossa não na nossa abraçagem, né, mas eficiência global. E é algo doído porque a gente não perde mosto, a gente perde cerveja pronta. Vamos dar uma olhada aqui num fórum de 2018, onde pela primeira vez eu vi isso quantificado, relacionado com o dry hopping. Então tá aqui uma apresentação do Ray Marriott, em 22 de março de 2018, onde ele faz uma análise, faz uns experimentos, né, sobre a aplicação de lúpulo, dá uma olhada nos parâmetros, variedade de lúpulo, dosagem, tempo de exposição, e principalmente estático e dinâmico também, né, que a gente já falou aqui no canal.
E a gente vem aqui em um gráfico que é muito bom, que veio de dados experimentais que ele fez para esse fórum mesmo, que esse gráfico aqui ele é sensacional, que é o impacto do dry hopping, né, ou da quantidade de lúpulo, na verdade, em dry hopping na perda da cerveja. E a gente tem aqui, né, no eixo X, a dosagem em pellet em gramas por hectolitro e a porcentagem de perda de cerveja no final do processo, porque a gente já vai fazer essa adição no fermentador. E para simplificar, né, 2,5 gramas por litro, 5 gramas por litro, 10 gramas por litro e 20 gramas por litro, dosagens, essas duas últimas dosagens normais de New England. Então a gente pode ver aqui que existe uma reação, apesar do gráfico ele estar parecendo uma exponencial, ele não é uma exponencial, né, porque está meio juntinho ali as coisas, ele tem uma correlação quase que linear, que para cada 1 grama por litro de dry hopping que a gente adiciona, a gente perde 0,75% de cerveja. Isso aqui foi feito em condições industriais, onde a perda é menor. Você vai lá no fundo do fermentador, abre ele, você tem muito material para sair antes de sair água. Em casa eu posso sim chutar, mas eu estou chutando do nada aqui, que a gente pode quase dobrar isso daqui, ou pelo menos colocar 1% por grama por litro de dry hopping com toda a facilidade do mundo. Então se eu for pegar aqui uma cerveja e fazer 20 gramas por litro de dry hopping, eu vou estar perdendo aproximadamente, se eu for seguir certinho o que ele fala aqui, quase 15% de cerveja, ou seja, no meu batch de 20 litros, são 3 litros perdidos exclusivamente pelo dry hopping. Isso que eu não estou falando de técnica, né? Às vezes eu vou fazer um dinâmico, eu posso perder se eu usar um equipamento a mais, perder na linha e tudo mais. A gente sempre se ferra por fazer em pequena quantidade. E se for considerar o que eu acho que é mais real ainda, né? Aumentar essa proporção para talvez 1,5%, vamos colocar 1% aqui, eu vou perder 4 litros de cerveja. Então se eu for fazer 20 litros de uma New England, na verdade eu vou engarrafar, olha, com muita sorte, 16 litros dela. Então a gente tem que levar isso em consideração. E são duas considerações que a gente tem que fazer aqui. Por que a gente vai colocar tanto lúpulo? Para ter aroma. Mas não tem outras formas de ter aroma? E aí você para pensar um pouco, as New Englands custam aí 30, 40 reais a lata. E aí começa a fazer sentido, né? Claro, nada faz tanto sentido para pagar 40 reais numa lata, mas tudo bem. Mas pensa um pouquinho, num fermentador de 10 mil litros, seguindo essa projeção aqui, numa cerveja com 20 gramas por litro, que você vai pagar muito por esses 20 gramas por litro de lúpulo, você ainda vai, a cervejaria ainda vai perder 1.400 litros de cerveja. 1.400 litros de cerveja jogado no ralo só para fazer purga de dry hopping. Como que dá para contornar isso daí? Bom, a gente não tem uma centrífuga para recuperar, não tem como ter isso em casa. O que a gente pode fazer? Usar estratégias para maximizar o aroma, minimizando o uso de lúpulo. E a gente quer tentar fazer isso na nossa receita. Qual que é as duas formas principais que a gente pode ter? Uso de enzima e uso de dry hopping dinâmico. Infelizmente, a gente vai ter que, de alguma forma, usar dry hopping dinâmico para maximizar o aroma e minimizar a quantidade de polifenóis e as perdas, que também são muito importantes. Então hoje foi um vídeo bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo os comentários de vocês, se vocês já levaram em conta isso daí na hora de fazer uma cerveja com muito lúpulo. Mas é muito importante. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.